Bitcoin hoje se prepara para uma sexta-feira muito movimentada, com certeza com muita volatilidade. A gente está perto de ter um rompimento muito importante. A gente vai entender tudo agora e por que você tem que se preparar para amanhã, porque vai ser uma data importante, tá? Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto, vamos entender o que está rolando. Primeiro de tudo, temos hoje o mercado dando uma retração. O S&P 500 por si só deu uma recuada de 1% hoje, mas de forma alguma isso não anula toda a alta que a gente teve anteriormente, que foi a defesa de um suporte e a ocorrência de uma bear trap, tá? Então o que a gente tem dentro desse cenário do S&P 500? Temos alta, beleza. Construção ou defesa de um suporte. Agora, se a gente for levar isso sobre o Bitcoin, nós temos um cenário completamente oposto. Em vez de ser uma defesa, ser qualquer resposta positiva do mercado, a gente ainda se mantém dentro daquela lateralidade chata que a gente está presenciando nos últimos dias, tá? A gente está vendo o Bitcoin em torno de um cenário range lateral macro que nós temos com suporte, tá? 18.600 e temos uma resistência ali em cima. A gente pode colocar aqui em $20.400. Tá? Então a gente tem que sacar que mesmo que o mercado ele tenha variado dos 17 mil até os 25 mil nos últimos meses, precisamente mais ou menos 114 dias, a gente ainda tem que ter uma concentração de volume. O mercado ele pode ter vindo aqui em cima, mas só foi uma ocorrência, né? Então, se a gente for pegar um range lateral mesmo, ele está incluindo essa quantidade de candle massiva que a gente está vendo, ou seja, temos mais candles dentro de um range, então isso aqui é o nosso foco, tem que ser onde está a concentração de volume. A gente já está acostumado a sempre traçar aqui o perfil de volume para identificar onde está o pico e olha só, exatamente onde eu marquei, 20.400 e $18.600. Ok, a gente ainda está tendo uma guerra gigante entre a POC, se a POC vai ficar na região dos $19 mil ou se ela vai permanecer nos $20 mil precisamente. Então a gente tem realmente dois suportes agora, a partir desse momento que a gente conseguiu pular para cima, que estão defendendo a nossa região aqui e está fortalecendo cada vez mais esse nosso range lateral para ser um suporte muito forte para o futuro e capaz de a gente nunca mais visitar novamente os $20 mil no futuro, tá? Fiquem cientes disso. Apesar disso tudo, a gente ainda está nesse momento testando a região superior desse range. Por que isso aqui é importante? Porque cada tentativa ela pode evoluir para um rompimento, tá? Então a gente tem que ficar completamente esperto, só que a gente só tem uma coisa impedindo da gente sair voando ou sair derretendo, que é praticamente o calendário econômico dos Estados Unidos. A macroeconomia está impedindo a gente de fazer alguns movimentos e permanecer dentro desse range lateral, respeitando, assim como sempre, os ciclos do Bitcoin, tá? Beleza, o que a gente teve hoje nessa quinta-feira de importante? Por enquanto a gente só teve um discurso ali não sei quem do Fed, chamado Cook, nome estranho pra caramba. E o que essa pessoa falou? O que importa é o que ela falou pra gente, o que ela tem de pista para dar sobre a macroeconomia, que é o que está guiando o mercado nesse momento. Para surpresa de 0 pessoas, falou que os Estados Unidos estão com a inflação inaceitavelmente alta, o que não é novidade para ninguém, e essa é a matéria, beleza. Enfim, a gente passa para a próxima. Agora essa aqui já tem uma história diferente, tá? Essa mulher, ela disse que as recentes melhorias nas vagas de emprego disponíveis, aluguel e alguns outros dados não foram suficientes para concluir que o Federal Reserve havia chegado ao fim da luta contra o aumento dos preços. O que isso significa, Dô? Significa que, apesar dos Estados Unidos estar tacando o aumento de juros na economia, a gente está vendo o mercado de trabalho lá muito forte. Cara, a gente não está tendo nenhum dado que fala assim, Fed, pode ficar tranquilo que agora melhorou a situação. A gente não está tendo essa resposta do mercado. Então isso causa pra gente, com certeza, um comportamento muito mais violento e agressivo por parte do Fed para conter essa inflação. Então a expectativa disso aqui que ela falou é que, cara, os dados precisam cair, a gente precisa ter uma amostra de uma retração na economia, a gente vê que realmente os dados que a gente está fazendo, esse aumento de juros, está causando efeito na economia, fazendo uma retração, e isso, inevitavelmente, para o longo prazo, tende a dar uma desaquecida na inflação. Então, esse aqui é o objetivo dessa matéria, e o que ela acabou falando, a gente vai ter outro discurso 6 horas, então vou falar isso melhor, mas lá no meu Instagram, @DougTadeu, vou deixar ali embaixo se você quiser ver, mas enfim. O que nós temos que esperar para amanhã? Amanhã nós temos a taxa de desemprego saindo logo pela manhã, temos o relatório de emprego, payroll. Então por que isso aqui é importante? Nós temos dados empregatícios para sair e exatamente o Fed está falando o quê?
dependendo do resultado desses dados empregatícios, a gente vai tomar uma postura diferente para combater a inflação. Então, se os dados vierem negativos, por assim dizer, vierem caindo, mostrando uma retração, aumento de desemprego, tudo piorando na economia, isso significa que realmente a gente está chegando num ponto em que a economia já está fazendo uma curva para baixo, tendo uma retração. Então isso que é a maior expectativa a partir desse momento para todo o mercado. Então por isso que o mercado você está vendo ele ficar muito, mas muito lateral. E por isso que amanhã você pode esperar com essa saída desses dados logo pela manhã, uma volatilidade entrando no mercado, assim que ele ainda está defendendo algumas zonas importantes, enquanto no Bitcoin ele permanece dentro do range, mas na parte superior, o que é importante, se a gente tiver qualquer gatilho positivo, o mercado pode romper esse range, que da última vez que ele rompeu foi dia 9 de setembro, e cara, faz um tempinho e foi uma pura armadilha. Logo depois ele já retornou e devolveu tudo. Então, com certeza romper isso aqui vai ser um dado positivo pra gente uma segunda vez, e a gente vai com certeza ficar esperto ainda, porque tem muita coisa pra gente acompanhar ainda. Além do DXY estar com um comportamento bacana também, ele já tá bacana para alguns, tá? Porque isso aqui a gente precisaria ver o DXY praticamente derretendo para ter uma alta nos mercados voláteis, seja na bolsa, seja em cripto, seja em tudo, tá? Você que tá exposto aí no mercado volátil, você quer o DXY caindo, mas beleza. Dentro disso tudo, olha só, nós temos algumas coisas importantes acontecendo e coisas diferentes que a gente está acostumado. Primeiro de tudo é o Open Interest batendo recorde em todas as exchanges, chegando aqui 600 mil bitcoins em contratos abertos. Cara, isso é muita coisa. A gente não está acostumado a ver o Open Interest tão alto num momento como esse do mercado e que o mercado está em total baixa. Para você ver que é um comportamento diferente que a gente está presenciando. Por quê? A gente chegou nesse ponto, o Bitcoin ele conseguiu ter uma adoção muito grande do que anteriormente. Então a gente está passando por uma tendência de queda do mercado, o mercado urso, dentro de uma adoção muito maior e crescente do que a gente viu nos últimos anos. Então, com certeza, o interesse aqui vai ser alterado. A gente vai ter mais negociação, a gente vai ter, com certeza, mais interesse do que antes. Interesse que eu falo é pessoas buscando Bitcoin. Então isso aqui tudo influencia e transforma o cenário que a gente está vendo numa coisa totalmente nova. Só que o mais importante aqui não é nem isso. A gente está presenciando outra coisa dentro desse Open Interest, tá? Contratos abertos, pessoas que abrem posições no mercado futuro. Ou seja, olha só. Quando você abre uma posição no mercado futuro, você pode fazer alavancagem. Quando você faz alavancagem, você ganha uma margem de liquidação, tá? Se você acabar essa margem, você é liquidado. Então você pode pegar lá e socar mais dinheiro nessa margem para você ficar mais tranquilo, ficar, bom, eu não vou ser liquidado agora. Então você vai descendo seu stop, você descendo sua margem ali para você não ser liquidado, tá? E tem duas formas de você fazer isso. Você pode socar a própria moeda lá, ou você pode socar o USD, dólar, tá? Então olha só, o que significa? Dentro dessa tendência que a gente tá vendo, o que eu tô querendo falar para você? Normalmente, nas últimas tendências, mercados, a gente tá vendo aí o mercado usar a própria moeda como margem. Ou seja, o cara quer colocar a moeda ali dele, seja Bitcoin, seja qualquer outra criptomoeda, para aumentar sua margem. Aqui nesse mercado nós estamos vendo a maior parte disso sendo injetado, na verdade, stablecoins, tá? Então o Open Interest ele está sendo praticamente sustentado pelas margens via stablecoin. Então se você entende, eu não vou entrar, mas senão o vídeo vai durar 50 horas aqui, mas se você entendeu, cara, as pessoas, o comportamento no geral tá muito diferente do que a gente está acostumado. E aqui no Bitcoin a gente ainda tem um rompimento para fazer, o que tá levantando suspeitas se a gente vai ter força ou não, até porque todas as vezes que a gente tentou romper qualquer região importante, o mercado não está conseguindo força suficiente para a gente chegar nesse ponto. Antes de eu colocar aqui a nossa linha, cara, olha só. A Fimex, se você não tem conta na Fimex, cara, recomendo você passar agora, porque eles estão com Pix agora, com depósito instantâneo e com zero taxa. E além disso, você só de depositar e só de fazer os trades se você quiser, mas só de depositar você já consegue concorrer a um iPhone 14 e um PlayStation 5, tá? As regras para você participar, eu recomendo muito que você participe, que é uma promoção exclusiva para vocês. Então, cara, aproveite, sua chance ainda é grande. É só você ler aqui, você consegue usar o Pix e automaticamente você participa aqui depois de preencher todos os formulários aqui. É um negócio bem rapidinho, mas recomendo de qualquer forma que você crie sua conta na Fimex, que é muito importante. É uma corretora que tá vindo muito forte aí. Eu não tenho nada a reclamar dessa corretora, já tô usando ela 100% praticamente. Todas as minhas operações já passei para ela.
e eu só tenho coisas boas para falar dela. Então, primeiro link da descrição, você cria sua conta aí e já participa dessa promoção que é importantíssima para você, tá? Beleza. Douglas, qual linha de tendência de baixa que você tá querendo falar? Tô querendo falar disso aqui. Cara, a gente tá vendo ela sendo respeitada já por 4 ou 5 pontos aqui. Qual a expectativa disso aqui? Como a gente se encontra agora dentro de um range, nós temos com certeza barreiras para subir. E com certeza não vai ser fácil de subir tanto assim. Até porque nós temos, primeiro, uma resistência aqui do range, que seria essa resistência a partir de cima do range, 20.400, e exatamente agora a linha de tendência de baixa que está vindo desde 30 de maio de 2022, alguns meses aí para trás. Ou seja, cara, a gente tem dupla resistência aqui, uma pressão vendedora vindo forte, ainda mais com a S&P 500 e essa expectativa para amanhã. A gente teve uma alta, essa alta, cara, é muito normal isso acontecer. A gente tem um fato relevante para acontecer em um dia, dias antes você vai ver alguma coisa acontecendo. Chega no dia ali, vai acontecer, na hora do release ali dos dados, da divulgação, vai dar uma mexida no mercado e logo depois o mercado vai ficando mais tranquilo. É sempre assim, cara, te dou essa dica. Você pode perceber que não é sempre não, mas 98,7% das vezes aí é isso que acontece, tá? Enquanto isso, cara, as altcoins estão muito devagar. Isso mostra consciência do mercado e, de certa forma, cautela por parte dos investidores que a gente não pode descartar, que isso aqui é muito importante pra gente, tá? Ver a saúde do mercado e, com certeza, ver que a galera não tá tão gananciosa assim é um sinal positivo para a nossa tendência, que você pode esperar que a situação pode melhorar a partir do mês de outubro para o final do ano, até porque a gente está numa tendência lateral, uma formação de fundo com volume gigantesco acontecendo aqui, então, onde tem volume tem interesse. Será que a gente está fazendo uma acumulação aqui para subir? Porque distribuição eu não consigo entender porque aconteceria uma distribuição aqui, a não ser por parte dos holders de longo prazo aí. Então não faria sentido você ter uma distribuição, uma queda absurda aqui por parte dos caras que tem muita grana no mercado e que você sabe que eles detêm grande parte dos bitcoins do mercado. Por enquanto, a gente ainda no gráfico diário do Bitcoin, tentamos romper a região dos 50 pontos. Então toda essa tensão de rompimento aqui dessa linha de tendência, dessa resistência e dos 50 pontos do RSI vai ficar para sexta-feira. Então a gente vai acompanhar isso na íntegra para ver o que vai acontecer, mas no momento, enquanto ele estiver nesse range, você pode pensar em duas coisas: uma acumulação moderada e, segundo, cautela, porque a gente não sabe para onde o mercado vai. Mas se você está pensando a longo prazo, uma acumulação é totalmente válida. No mais, até amanhã, vamos ficar espertos, você precisa se inscrever nesse canal e deixar o seu like para você me acompanhar amanhã, porque vai ser maneiro. No mais, tamo junto, forte abraço, é nóis.